Olá, como você está? Vou falar que eu tô muito bem, viu? E nós tivemos um papo maravilhoso com uma convidada super especial que é a Isabela Oliveira, formada em filosofia, feminista, que trabalha atualmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse episódio, trazemos informações sobre o acampamento Quilombo Campo Grande, Campo do Meio, no sul de Minas, que foi desocupado no último final de semana em plena pandemia. E analisamos ainda a atuação do governador Zema e seus 4 cavaleiros do Apocalipse. Falamos ainda sobre religião, política, teorias da conspiração e tudo que há de melhor, ou pior, atualmente no Brasil. Então vamos lá, que está começando mais um Quarentenados e Discordianos. Mas ó, vocês estão sabendo de uma teoria de conspiração do que é anônimo que surgiu aí? Isso, conta pra nós aí. Que vocês ouviram falar do que é anônimo aí? Até o Greg News fez um... Sabe o Greg News falando sobre isso? Esse que é anônimo... Saiu um Greg News falando sobre isso, cara. Como o que é anônimo tá influenciando o Trump. A base eleitoreira do Trump. Da mesma forma que nós temos o Olavo de Carvalho aqui com Jair Bolsonaro, tem o que é anônimo está com o Donald Trump, e eles estão lutando contra uma rede de pedófilos satanistas, esquerdistas, e eles vão fazer o dia da tempestade, que é tipo o dia do apocalipse, que eles vão vencer essa maldade meu no mundo. Caralho. Olha só o nível de megazord conspiradores. Aquela coisa, nada como um bando de conservador atacando uma pauta meio óbvia para salvar o mundo. Né? Tipo assim, somos contra a pedofilia. Nossa, cara, você é muito radical. Como é que... Radical, né? Não tem mais ninguém contra a pedofilia. É foda. Caralho. Porque vocês esquerdistas, gaysistas, querem legalizar a pedofilia. Nós sabemos disso. Afinal de contas, nós comemos criancinhas, né? Em algum momento vocês sabem de onde que vem esse negócio, né? Tem mais Paulo, essa, né? GR. Tem um documento, acho que da década de 60 ou de 70, que alguns intelectuais franceses assinaram, intelectuais principalmente de esquerda, pedindo o fim na França da idade de consentimento. O fim da idade mínima de consentimento legal para você discriminar o estupro de incapaz. Então, essa teoria da conspiração de que a esquerda é a favor da pedofilia vem desse documento. Você pode dar uma pesquisada aí que foi um manifesto, uma carta, uma porra assim. Entendeu? Uma furada na qual entraram Sartre, Simone de Beauvoir, o Roland Barthes, acho que o Althusser também, uma galera escreveu essa porra, e é daí que vem esse negócio de que a esquerda é a favor da pedofilia, ensinar sexo pra criança, essas merdas todas aí que eles alimentam até hoje. Ou seja, tome muito cuidado com o que você assina, né? Tem muito cuidado. Entendi. Mas aqui no Brasil, eu lembro de um deputado, não sei se é um deputado ou um senador, mas já tem alguns anos isso. Magno Malta. O Magno Malta, que queria reduzir, nossa, figura dos esgotos. Ele queria reduzir para 12, né? Não foi uma coisa assim? Não. Teve, eu acho. Não, Magno Malta era o contrário. Não, ao contrário. Não. Era um cara, ele era de algum partido tipo PMDB, essas paradas assim, um partido de direita, e rolou isso há uns... Não tem tanto tempo nem tão pouco, talvez uns 10, 15 anos atrás. Isso eu lembro que passou no jornal, depois precisa resgatar isso. Mas eu não lembro exatamente. Mas então, se é do MDB, aí a teoria de conspiração já não pega, né? Que pega mesmo assim, que é essa teoria do que é anônimo, desse megazord do Olavo de Carvalho, sabe? E isso é uma pira, meu irmão, que tá pegando geral, assim. Eu tava assistindo Meteoro esses dias, eu acompanho o Meteoro, né? Acho que vocês devem saber qual o canal. Eu acompanho também. Deve ser esse no YouTube, um canal jornalístico. Mas a galera do Brasil Paralelo começou a me engediar anúncio, meu. Mas encheu o saco. Cara, esse nome, esse nome é muito revelador. A gente da esquerda mesmo. Brasil Paralelo, cara. Eles estão olhando na dimensão lunática. Dimensão tem a extralunar. Tem um nome...
o nome de... A galera nomeou como Brasil para Lerdos. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Cara, a gente tava falando assim do meu irmão e tal, e da trajetória que a gente teve de 2013 pra cá. É consumir esse tipo de Brasil paralelo, consumir esse tipo de coisa, entendeu? E os caras têm uma produção direitinho. Você dinheiro, vê a né, fotografia, a direção dos caras. Os caras não é igual a gente que é bem, fudido, não. Galera tem dinheiro de empresário ali, né? É tecnicamente muito bem feito. Mas esse que é anônimo aí, meu irmão, é o Olavo de Carvalho dos caras lá dos Estados Unidos. O que é, peraí, só uma coisa. O que é anônimo é um perfil da internet, intelectual do Instagram? Que tá por trás, É um perfil do 4chan, um perfil do 4chan? É um perfil do 4chan que fala que é um... É um perfil do 4chan que fala que é um agente da CIA e que tá colocando informações secretas de dentro da CIA para as pessoas verem. Vamos ver. E aí esses vazamentos seletivos, né? É uma delícia. As pessoas... os vazamentos a lá Moro, será, né? Não sei. Mas os caras estão usando camisa do que é Anon, cara. Os caras nos palanques do Trump, a turma lá tá com a camisa do que é Anon. Sabe? Não é um, não é dois, não. É aqueles barbudão mesmo. Aqueles caras que comem McDonald's todo dia e usa barba hipster pra parecer um lenhador. Só que não aguenta levantar o machado. Esse tipo de gente, entendeu? Então, assim, os caras lá é aqueles sangue nos olhos. Então, assim, essa merda, essa polarização, essa coisa aqui, tá arrebentando com o planeta, né? Assim, com o Ocidente, né, cara? Mas é uma dinâmica inerente ao assim. capitalismo, né? Eles estão movimentando Isso aí é uma sustentação ideológica, né? Para você conseguir a manutenção de certo status quo, dominação dos Estados Unidos no plano da geopolítica, né? Em relação ao crescimento chinês e tal. Tem uma série de... Sem dúvida. Né? Mas que é assustadora, porque é uma rede que se estende pela internet que é muito poderosa, né? Sim, e é uma turma assim que tá indo contra o aquecimento global, tá a favor do desmatamento, é uma turma que tá aumentando o número de riqueza, né, a população mais rica do mundo. Então, assim, você vê essa teoria de conspiração espalhando, mas o que tá mirando ali na frente é uma distopia lá em 1984, né, cara? Na verdade vai ser uma mistura de 1984 com Mad Max. Dentro e o barato que quem tá dentro desse Brasil paralelo, desse mundo paralelo, as pessoas que estão inseridas dentro dessa grande megazord conspiratório, acham que elas estão tomando atitudes que elas por elas para evitar uma distopia. Você vai conversar com esse povo, eles se sentem no dever cívico de fazer um ad hominem, de esculachar quem eles discordam, de fazer opressões, porque eles acreditam que tem uma vontade divina do alto que está legitimando eles evitarem. Sim, eles são os paladinos da civilização ocidental. Só que eles estão acelerando o processo. Eles se consideram isso, cara. Isso é a orientação direta do Olavo de Carvalho, né? Tipo, é uma das coisas que eles beberam diretamente dele, né? De falar de que não tem que discutir, né? Tem que mandar pra casa do caralho, citando o Olavo de Carvalho aqui. Pois é, e eles se sentem uns paladinos do Ocidente, se sentem legitimados por isso. E você vê esse QAnon lá nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho aqui no Brasil. E, então, assim, os dois polos, assim, do lado negro da força, né? Mais Israel aí no meio da história também, que tem essa que Israel também sempre tá sendo envolvida. Nossa, então, assim, nem parece que tá saindo algo do livro do Apocalipse, entendeu? Isso aí parece coisa que tá saindo do livro do Apocalipse. Não, assim, mas tem os anticristos, um cara com o nome de Messias. Cara, entendeu? Você pega, por exemplo, aquela palhaçada que teve lá de mudar a embaixada brasileira lá em Israel, aquela merda toda, tirar de Tel Aviv, levar para Jerusalém. A base evangélica, né, neopentecostal de apoio ao bolsonarismo era uma das principais patrocinadoras dessa medida por conta de uma loucura lá, de uma interpretação do Apocalipse. Né, de levar de volta o reino de Israel para a capital judaica, Jerusalém, que seria o primeiro indício da parousia do Cristo, da volta de Jesus. Então, assim, essa galera tem os cretinos e os alucinados.
Tem gente que entra nessa barca aí, sabendo que essa porra é uma loucura, mas que vai tirar dinheiro disso, vai tirar dinheiro, posição de poder político. E tem os alucinados, cara. Os alucinados que querem poder político através de acreditar seriamente nisso, né? E isso é bizarro, é bizarro, mas é real. A política externa orientada por interpretação errônea da Bíblia, mano. Tipo, é o cúmulo que a gente chega. Idade média, total. Idade média, cara, total. Tal. E assim, isso pra mim, enquanto eles estão antecipando o apocalipse no meu modo de ver ermitão da montanha que sou, porque eles estão trabalhando para o apocalipse vir antes. Olha, vou dar um exemplo assim de uma interpretação que eu faço. Tá lá assim, mais ou menos no Apocalipse, né? Eu não li, mas eu sei que essa profecia tá por lá. Que é o seguinte: a queda não vai acontecer, né? O fim dos tempos não vai acontecer, enquanto não tiver um ser humano não conhecendo a palavra do Cristo. Aí o que esses filhos da P faz? Manda os caras de helicóptero nas aldeias mais isoladas que tem, converter os indígenas, meu irmão. Os caras estão antecipando o processo. Os caras os anticristo encarnado, entendeu? Para mim, a minha visão. Os índios tinham que arrumar umas flechas daquela com veneno de sapo, meter flechada nesses filha da puta, cara. Nossa. Jogar uns molotov naqueles helicópteros, que entendeu? Cambada de desgraçado, tacar fogo naquele apocalipse cara. final lá e pá. Porque isso é muito foda, mano. Isso faz parte de um plano de extermínio mesmo da população indígena, porque é um plano maligno. É o que era o jesuitismo na época do Brasil colônia, né? O que você pode catequizar, você catequiza, o que você não catequiza, você extermina. Sim, sem dúvida. De uma forma ou de outra, levando doença, como é agora no caso do coronavírus e tal. Então é um plano de dizimar mesmo a população indígena no Brasil através dessa questão da missão evangélica, né? Da missão de catequizar, de evangelizar todos e todas, que é o perfil político dominador das igrejas cristãs desde a configuração do cristianismo como religião dominadora lá do Império Romano. Enfim, é foda. A gente vive um período bizarro, assim, de recrudescimento dessas forças conservadoras que são constituintes da política ocidental, né? E dentro desse ideário, tem uma pessoa que... A Isabela voltou. Antes de vir, voltei. Gente, ó, é teoria da conspiração mesmo. A internet nunca caiu e caiu pela primeira vez quando eu comecei a falar. Você pode mandar um beijo, Isabela, aproveitar e mandar um beijo pro General Heleno. Tá espionando a gente. Um beijo pro GSI, pessoal do GSI. Abin. A turma da Abin. A turma da Abin toda aqui. Um abraço pra galera aí. Mas é porque, olha só, e aí a gente pensa também como é que essa galera entende as catástrofes. Enfim, a galera olha para a pandemia e não vê a pandemia como um problema. Assim, porque eles acham que, de fato, agora é o momento da tormenta, para depois vir o momento, né, da revelação. Né? E é bem isso, eles estão entendendo isso agora como apocalipse. Então, foda-se se você tem um presidente genocida, foda-se se esse presidente adota uma política econômica totalmente esquizofrênica. Essa justificativa do novo mundo, né, do mundo posterior, faz com que essas pessoas aceitem de maneira um pouco mais palpável esse cenário de catástrofe que a gente está vivendo, como se isso fosse parte do suplício, né? Então, eu tenho que ter um grupo também de pessoas, né, em que esse ideário da revelação, ele também vem precedido desse momento catastrófico e apocalíptico, né? Eles estão esperando o mito totalmente. Que vai trazer o mundo novo. A Isabela tá falando da galera pentecostal, que tipo assim, que se foda esse presidente aí, o final dos tempos já tá aí e tal. Então, eu sou de uma linha cristã também, eu sou daimista, mas a minha linha cristã é uma linha sincrética, tipo, com sacramento indígena. Então, assim, tudo quanto é política indígena, é questão indígena pra mim. E eu tô indo mais pro lado da arqueologia e da antropologia, né? Então, eu tenho essa espiritualidade raiz, assim, né? E pra mim, a gente também tá passando por uma peia coletiva. Isso aqui é um processo de limpeza realmente coletiva que eu tô dentro da minha cosmovisão espiritual. E não é só minha, não. É da turma também, da igreja e tal. Só que pra gente, cara, Bolsonaro é da linha, tipo... A gente tem uma linha mais tipo Leonardo Boff também. Assim,
da teologia da libertação, tem uma questão, uma pegada mais nessa linha, né? Então, assim, pra gente, por exemplo, Bolsonaro tem tudo com a característica de um anticristo, entendeu? Donald Trump é um anticristo. É um cara que fala de Cristo, fala de Deus, assume essa imagem pra si, só que na realidade, tipo assim, é fariseu na frente de todo mundo. Ele é reluzente, mas por dentro tá podre e só faz merda. E ele é um tipo de cara que antecipa a merda, entendeu? Ele faz. É lobo em pele de cordeiro pra gente, sabe? Então tem essa, dentro da própria. Do cristianismo, vamos dizer assim, a gente pode dividir essa balança, esses dois lados também, sabe? Dá pra pensar. A polarização também tá aí. É importante também a gente pensar, né? Acho que a esquerda perdeu um pouco isso de ser capaz também de falar sobre a revelação, né? Porque em momentos catastróficos, existencialmente, a gente precisa ter capacidade de sonhar, né? E eu acho que essa é uma das dimensões, assim, importantes da gente, talvez, nessa conjuntura, também movimentar, assim, né? O que a gente tá... E aí eu tô falando, assim, em vários aspectos. Vamos pensar da galera que estudou com a gente, assim, né? Uma galera que acessou o ensino superior, e aí meio mudando de também, indo para outro rumo, mas que também tem a ver. Acho que é legal também ser meio fluido, mas uma galera que acessou o ensino superior, que não, uma parte dela acessou pós-graduação, outra, né, não conseguiu acessar a pós-graduação, e que agora está tendo um desafio que é de também acessar o mercado de trabalho, enfim, de exercer aquilo né, que ela se dedicou anos estudando. Também rola uma coisa meio pesada, que é de, tipo, a gente está sem perspectiva, né? A gente está sem perspectiva concreta, assim. Eu acho que um dos desafios da nossa geração é de ser capaz de sonhar, assim, de movimentar e repensar nossos sonhos coletivos também, sabe? Acho que nesse sentido... Utopias, né? De movimentar utopias. Eu falava com o Paulo esses dias, eu comentei com ele... Eu comentei com você, né, Paulo, a respeito de falando de utopia e de também ser pé no chão, né? E, de fato, sem um pouco de utopia, não existe nenhum pensamento emancipador, né? Porque a emancipação não é um estado de fato, é algo que a gente busca alcançar no futuro, a gente não sabe bem como, ainda mais num cenário como a Isabela lembrou, que não há perspectivas, também não há para a gente, né, que acessou o ensino superior nos últimos anos, conseguiu uma formação, não há muita perspectiva. Eu falo por mim mesmo, que eu estou terminando um doutorado sem saber muito bem, sem emprego, sem saber o que vai ser do meu futuro. Isso vale para muitos de nós, né? É preciso ter um pouco de um sentido mesmo de utopia, para que a gente possa converter essa utopia em realização, né, num futuro, a médio prazo, a longo prazo, que seja, enfim, né? É importante. E isso está conectado de alguma forma com o sentido popular da revelação, né? A revelação religiosa, ela é uma forma ela é uma projeção de uma destinação de um estado de coisas, né? De um estado de coisas calamitoso, né? O caos, ele adianta uma resolução, algo que se espera que vai acontecer, né? Geralmente é uma solução transcendente, mas dada àquele que aguarda, aquele que espera, aquele que tem fé, etc, etc, né? A Isabela lembrou bem, assim, pensar um pouco a relação entre esse sentido que o popular tem para a revelação com a utopia, né? O pensamento de uma coisa que agora não tem lugar, mas que no futuro pode ter, que é possível que tenha, né? É isso. Sim, e essa questão também das utopias, da linguagem popular e da linguagem acadêmica, eu vejo como que, contextualizando assim a esquerda, né, em conseguir ter uma linguagem popular, eu acredito que eu como cristão, eu vejo isso com mais facilidade, né, porque eu tenho a linguagem tanto acadêmica quanto a cristã. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre troca de saberes na Caatinga, eu entrevistei 3 mulheres da agrofloresta. A primeira teve contato com a questão da esquerda, do campesinato, nas pastorais da própria Igreja Católica, nos anos 70. Então, assim, foi ali que começou a mobilização dela. Então, assim, eu vejo, assim, pro Brasil, como a gente é uma sociedade muito religiosa,
a questão de usar a própria, já, sabe, saber a linguagem da utopia ou da revelação, ou saber mesmo a questão de compartilhar o pão como uma economia solidária, é uma linguagem que, se a gente souber usar e saber e vivenciar, isso dispara igual mato, cara. Porque já tá. Porque já está entendeu? presente, né? Já está presente, sobretudo nas comunidades periféricas. Já tá presente, exatamente. E aí o que acontece? Esses caras, assim, desses cretinos e alucinados, os caras sabem disso, entendeu? E eles estão usando aquilo ali para fazer a manutenção do poder. Se você for estudar mesmo o evangelho de fato mesmo ali, cara, o sujeito tira o agasalho do corpo e dá para quem tá passando frio na rua, entendeu? Esse que é o espírito de economia solidária que tem ali. Se você for aplicar para valer. Então dá para usar, dá para fazer essa reconciliação. Pode falar aí, Paulo. Não, eu ia falar justamente isso, que na essência do discurso, né, não no discurso das igrejas, né, mas o discurso religioso é um discurso totalmente libertador, né, e só que a gente sabe que na história ele foi sendo apropriado pela galera que tem poder, né, e aí que a desvirtuação toda. Né? A gente sabe os problemas que vêm com a institucionalização, né? Mas na essência a religião é libertadora, né? Então eu acho que talvez vocês apontaram aí, né, um caminho legal, talvez da esquerda fazer essa aproximação, porque são né, dois saberes que na essência buscam a libertação. Um é para o meio científico, outro para o meio da fé. Mas eles se complementam, se você fizer um estudo bacana. Eles não se anulam, não. E aí vai de quebra contra o argumento do comunista ateu, entendeu? Você quebra o joelho desse argumento espantalho, sabe? É porque dá para acreditar no outro mundo possível, dá para acreditar, né, no sentido de libertação também, sem necessariamente, enfim, né, a forma de você lidar com esses dois discursos, com esses dois saberes, também pode ser uma coisa muito tranquila, né? Sim. Esse negócio, assim, eu acho ultrapassado, para ser sincera, eu não sou muito ligada à religiosidade, eu entendo a religiosidade numa perspectiva um pouco mais da tradição, da cultura, assim, ao modo como eu me relaciono com o sagrado. Mas eu acho antipático, para falar a verdade, a pessoa que, sei lá, é um negócio meio brega, vamos falar. Meio blasé, alguém que tá sendo ateu, sabe? Comunista ateu, aquele tradicional comunista ateu. O ateu militante. Sem graça. O ateu militante, né? É um cu, resumindo, assim, é um cu. É um povinho desinteressante, assim, poderia dizer que é um povinho meio desinteressante. E isso, em alguma medida, também tem aspectos dessa coisa meio colonizadora, né? Porque se você for pensar o modo como os povos tradicionais, e aí eu tô falando aqui, aqui na história de Minas Gerais, né, nós estamos falando dos povos indígenas, nós estamos falando dos povos, tem mais de 300 quilômetros em Minas Gerais. Essas pessoas também têm uma forma de viver no mundo, né, viver no mundo e viver com a natureza que é muito diferente. Assim. Exato. Essa coisa também passa, eu acho, por uma... enfim, se você for olhar a história do Congado, né, em São João del Rei, que é algo muito comum, esse discurso não cola, sabe? Ele não cola. Não dá para ser esse tipo de militante. Ele é uma ingenuidade, assim, ou até mesmo um erro, um equívoco, né? Porque entende equivocadamente a essência da religião, né? A religião é um vínculo social prático, assim, de um modo de vida coeso, em que as pessoas se integram e são capazes de construir na perspectiva de uma transcendência, de algo que lhes garante uma sobrevivência segura, protegida, né? Essa coisa do favor da divindade, do favor do Deus, do orixá, enfim. E que é isso, o interesse da religião é fundamentalmente prático, é um modo de vida, não é teórico. Muita gente acha, numa perspectiva de um iluminismo europeu pueril, que a religião é um modo tosco de explicar a realidade, que vai ser superado pela ciência, por uma explicação racional, por uma explicação filosófica, política. E isso é uma mentalidade colonizada, né? Isso é uma mentalidade inteiramente colonizada. Eles não percebem a força social do fenômeno religioso, né? Nossa, gente, eu tô até mutado aqui porque eu tô batendo palma
para esse papo. E olha que eu também não sou religioso, assim como a Isabela, eu não sou uma figura ligada propriamente à religião, mas isso é... Não, mas vocês entendem, você falou um negócio essencial, Carlos, né? Porque o que interessa na religião é a prática. Né? Você pode falar sobre Deus, você pode falar sobre a bondade de Deus, sobre misericórdia, você pode falar sobre caridade, mas se você não pratica isso, cara... você não entendeu o rolê. Exatamente. É exatamente por isso que eu não sou religioso, porque eu não tenho essa questão da prática. Religião é prática, ela é um escrúpulo. Inclusive, a origem da palavra religio tem a ver com isso, né? É um relegere, é um reler e recolher escrupulosamente a prática de vida. O modo de vida que é um modo de vida conjunto, de uma comunidade, de um grupo, que forma uma existência coesa e segura diante do favor da divindade. É existência prática, cara. Não tem nada a ver com teoria, com explicação de fenômenos naturais, nada disso, entendeu? É uma mentalidade, como eu disse, é uma mentalidade colonizada, europeia e iluminista pueril que entende a religião como explicação tosca da realidade. Estava falando dessa questão da religiosidade, né? E a visão assim o Carlos trouxe foi fantástica, assim, essa do religere, né? E eu dentro da ciência da religião lá, a gente tem um contato também com religare, que são as duas etimologias da palavra religião, né? Que é o religar, né? Com o divino, né? E a questão de ser uma vivência prática, né? E que a visão iluminista, que enxerga a religiosidade como algo tosco, é uma coisa que realmente é o que impede, muitas das vezes, do acadêmico ter contato com a raiz popular brasileira e disseminar suas ideias. Né? Então a gente precisa acabar com esse muro, né? E aí, se a gente for buscar na história, por exemplo, essa questão da religiosidade, né? Antes dela se tornar uma doutrina imperial, quando foi... Vou usar o cristianismo aqui como exemplo, porque tem o budismo também, mas enfim... o cristianismo, no caso, quando ele foi absorvido pelo Império Romano, o Império Romano, cara, mandou degolar várias comunidades de cristianismo primitivo. Várias, uma não, foram várias. Mandou queimar vários textos. Por que ele mandava queimar esses vários textos e degolava as pessoas, comunidades inteiras? Por causa que essas comunidades, elas eram algo muito semelhante ao que são quilombos aqui no Brasil, o que são comunidades agroecológicas, que vivem numa prática religiosa cotidiana, de contato com a terra como algo sagrado, e vivem numa espécie de sociedade pacifista, e que não paga imposto para o Império Romano. Então o Império Romano foi lá e mandou degolar todo mundo, e mandou queimar todos os livros que ela achava ameaçador ao Império. E aí a gente já conhece a história, a gente entra na Idade Média, né, e a gente sabe o que aconteceu. Então, eu vejo no Brasil essas comunidades tradicionais como uma espécie de repeteco histórico dessas comunidades do cristianismo primitivo. Nós temos, por exemplo, o que aconteceu em Canudos. Em Canudos foi um exemplo desse cristianismo profético ali em torno da imagem, da pessoa do Antônio Conselheiro, né? E Canudos era no meio do sertão nordestino e que produzia uma riqueza impressionante. Eles exportavam pele de carneiro para a Europa. Eram pessoas perrapadas, uns fudidos da vida, sabe? De repente encontraram naquela comunidade uma forma de ascensão enquanto indivíduo, enquanto comunidade e de bem-aventurança e fé. Tudo mesclado numa coisa só. Então, o que o Império fez? Já era o caso da República, né? O que a mão republicana foi lá e matou todo mundo. Igual Roma fez. Então, assim, quando você vê, por exemplo, esse quilombo agora entrando no assunto do quilombo, né? Que é a nossa pauta principal, sendo desmantelado pela polícia militar, é esse repeteco histórico se repetindo. É a mesma coisa acontecendo. E eu boto fé que nessas comunidades tradicionais que está a semente de um novo mundo. Que está a semente dessa utopia que a gente está buscando. Que pode encontrar tanto a gente enquanto acadêmico, que a gente tem esse sonho, quanto as populações tradicionais têm o mesmo sonho. Então é aí que a gente derruba esse muro e abre o nosso diálogo.
É a visão que eu tenho, assim, que é dessa esperança de um mundo melhor para todos nós. E aí o link tá aberto. E quem quiser chegar e falar junto dessa polícia truculenta, esse império exterminando a gente, vambora. Vamos falar disso mesmo. Ai, muito bom, GR. Eu já vou puxar o gancho aí do GR, né? Eu acho que tem um aspecto, né? A gente estava falando dos Cavaleiros do Apocalipse, mas eu acho que até queria que chamasse isso, assim, um podcast, o Zema e os Cavaleiros do Apocalipse, né? Que eu acompanho. Muito bom! Já tem o advogado da morte, né? Ele não tem secretaria, né? Ele tem 4 Cavaleiros do Apocalipse que o acompanham, é bem isso. Assim. E essa coisa, né, de refletir um pouco, né, já puxando para essa questão do quilombo Campo Grande, mas também eu até comentava com o Paulo um pouquinho antes, né, que antes, na semana, há mais ou menos 15 dias, a gente tem acompanhado também uma tentativa de despejo de um outro quilombo lá em Bocaiúva, no norte de Minas, que é um quilombo certificado pela Fundação Palmares, né? E eu acho que tem sido uma estratégia, porque muitas vezes a gente não dá muito conteúdo, a gente fala, é um governo fascista, é um governo neoliberal, é um governo eugenista, mas para a massa das pessoas, como é que a gente dá conteúdo para isso que a gente está chamando, assim, né? E eu acho que, por exemplo, né, a gente pode perceber formas violentas, né? E aí essa violência, ela acontece de maneira, às vezes, sutil, né? Através da linguagem, através do conhecimento ou pelo desconhecimento, né? Apagar a memória, né? Apagar as formas de vida dessas comunidades tradicionais, dos povos indígenas, é também uma forma de extermínio, né? Então, você não paga imposto, que nem lá no Império Romano, não necessariamente você mata, você manda degolar, mas tem outras formas de você também fazer com que essas populações elas vão sendo dizimadas, né? E aqui no estado de Minas Gerais, gente, se a gente for pensar o que é a implementação do ensino remoto, né? Nós estamos falando de comunidades rurais e comunidades indígenas e quilombolas que não têm energia elétrica. Como é que esses alunos eles vão acessar o ensino remoto? Né? Não houve uma preocupação do Estado, né, do governo de Minas, da Secretaria de Educação, de fazer com que esse acesso ele fosse democratizado. Na prática, a gente está falando quais são as crianças que vão, em alguma medida, estar fora desse sistema de ensino. Né? Isso é uma forma de exterminar também. Porque são as crianças, né, que não estão tendo, né, como que elas estão se organizando. E aí você vai conversar com uma parcela, né, com as lideranças indígenas, as lideranças quilombolas, é isso que eles contam. Tem uma criança mais velha que está ensinando as outras crianças sem causar, né, sem fazer aglomeração, também por uma questão de saúde, mas é o modo como as comunidades estão desenvolvendo mecanismos mesmo para que essas crianças elas não fiquem fora, né, desse processo de troca, né, de troca de saberes, enfim. Já é um conhecimento, se você for pensar todo o currículo, né, que a Secretaria de Educação oferta, enfim, né, já é um desafio conseguir fazer com que os saberes tradicionais eles sejam entendidos como uma forma de saber, né. E aí, nesse contexto da pandemia, a gente está vendo acontecer também uma forma de colocar nessas comunidades totalmente à parte dos processos, né? É deixar de fora mesmo. Acho que tem esse aspecto que, na minha opinião, é um aspecto de uma violência que ela ocorre de maneira um pouco mais sutil, né? Você não está degolando ninguém. E aí tem o outro mecanismo, né? Que é o mecanismo de fazer o despejo violento, forçado e irregular, né? Que é o que a gente assistiu nessa semana de maneira mais contundente com relação ao quilombo Campo Grande, né? Então, assim, o Estado usando de 2 mecanismos de extermínio, né? 2 mecanismos diferentes, mas são 2 táticas que ele vai adotando em alguma medida, hora mais violenta, hora menos violenta, mas que ele vai construindo isso que a gente chama de também, né, um processo de eugenia, mas é fascismo também, né? Porque é violento, coloca essas comunidades
marginalizadas, né, as lideranças dos movimentos sociais sendo criminalizadas publicamente, né? O governo do estado transmitiu, gente, o despejo e a ação da polícia na página da polícia militar. Tem noção o que é isso? Assim? Mas é... guerra híbrida, né? Isso que enfim, surreal. Eles estão dando a prova do terrorismo deles. Para as gerações o terrorismo futuras. É a política, mas porque é a política de governo desse governo, né? É algo que no momento é algo do qual eles se orgulham, inclusive, né? É perceptível. Queria só fazer um adendo rapidinho à fala da Isabela, porque me veio à cabeça também uma terceira forma de apagamento, que é o uso da mídia, né? Sobretudo das grandes corporações midiáticas, para dessensibilizar a população em geral para a existência, para a luta e para o valor dessas comunidades, né? Sobretudo pelo fato delas, em muitos casos, como no Quilombo, Campo do Meio, tá diretamente ligado ao MST, né? O MST é demonizado pela imprensa, pela grande imprensa brasileira, há décadas a fio. E isso cria na população um sentimento de dessensibilização muito grande. Eu, pelo menos, particularmente, não sei qual é a impressão da Isabela, fiquei pensando também que uma das dificuldades da gente chamar a atenção das pessoas para o tamanho da barbaridade que estava acontecendo em Campo do Meio é o fato de que, se você coloca a sigla MST no meio, as pessoas imediatamente já repudiam, né? Diz que é vagabundo, enfim, para usar uma expressão de um jornalista recente que ele aplicou ao Bulos, estuprador da propriedade privada, né? Uma coisa absurda. Então me veio à cabeça também isso, assim, o papel que a imprensa corporativa, as grandes corporações midiáticas têm de também invisibilizar essas comunidades à medida em que demonizam e criminalizam elas, né? Sabe o que é mais doido, assim, né? Que eles criminalizam como se cumpria a função, e é importante falar disso, assim, né? Lá no Quilombo Campo Grande tem uma grande produção de café, né? Do café Bahia. Então, são pessoas que estão usando a terra para produzir. Sim, né? sim. Não é o uso da terra sem cumprir a função social. E essa galera se esquece, assim, né? A importância da memória nesse processo. A maior parte dos donos de terra aqui no estado de Minas Gerais não tem posse comprovada da terra, porque a divisão de terras vem desde das capitanias hereditárias. Tem grilagem então, no assim, meio. eles vão herdando essas terras de maneira... grilagem no meio, então vão herdando essas terras de maneira completamente irregular e ilegal, né? Então, assim, vamos falar a verdade, se a gente for pôr na balança quem é que está fora da legalidade, né? Quem deveria ser considerado pela lei criminoso, não são os familiares, né, que estão fazendo a reforma agrária cotidianamente, né? Porque é isso, a ausência de uma política agrária no Brasil, ela gerou esse problema que a gente tem de ter uma grandes propriedades sem cumprir a função social da terra, né? Então, assim, e é muito incrível como que essas pessoas não percebem isso. Eles acham que eles são realmente herdeiros, eles não sabem nem do que eles são herdeiros, mas eles são herdeiros, sabe? É assustador. É muito bizarro esse apagamento histórico, né? Tem que taxar a herança. Tem que taxar a herança, tem que taxar. E TCD, né? Um dos impostos que a gente tem aqui também sobre patrimônio, né? E é uma política anti-reconhecimento da história de Minas Gerais, né? De fato, se a gente for pensar em termos diretos, a conversa é com os donos da Casa Grande, assim. Eles não aceitam qualquer partilha, exatamente, né? Não tem possibilidade da gente romper. É uma tendência ainda um regime colonial, né? Colonial mesmo, ainda da quase pré-capitalista, né? Ou do nascimento do capitalismo. Você tem pessoas que se entendem como uma casta, né? E é curioso como estão infiltrados não só na política, no poder executivo, no legislativo, no judiciário também. Eles têm braços, né? Eles têm tentáculos para converter o direito num instrumento das classes dominantes, né? Para
manterem seus privilégios sociais, políticos, econômicos, né, da propriedade fundiária. Aquela frase que eu botei uma frase no Facebook junto com um texto a respeito dessa questão, que o direito civil existe para que os ricos roubem os pobres e o direito penal existe para evitar que os pobres reajam. Eu não sei nem de quem é essa frase. Não faço a mais remota ideia. Honestamente, não faço a mais remota ideia. Muito bom. Mas é uma verdade incontestável, né? Quando você tem um exemplo claríssimo, como foi esse despejo criminoso que aconteceu. E aí, eu estava contando também, né? Acho que falando um pouco dessa política do despejo, né? A gente às vezes acha que está tudo muito desconectado, né? Mas eu estava pensando, refletindo um pouquinho também sobre o que significa, né, para um governador, enfim, né, colocar a força policial, que também tem uma despesa, né? Essas operações, elas são operações muito caras, porque você movimenta uma tropa inteira, então, enfim, tem um gasto de recurso público alto, né, para fazer uma operação desse sentido. E aí, assim, uma coisa para a gente também pensar, assim, né, o que leva um governador a fazer isso ao mesmo tempo em que tramita um dos principais projetos que ele enviou para a Assembleia Legislativa no último período, que é o projeto de reforma da Previdência, né, que é o PLC e a PEC, né, são 2 projetos, na verdade. Então, assim, uma coisa que ficou, assim, bastante, que me deixou bastante indagando, assim, né, o que leva, né, a fazer essa medição de força pública no momento em que as energias do governo do estado deveriam estar concentradas na aprovação de um projeto sem interesse, né? Eu acho que isso é uma coisa para refletir, assim. Tem alguma coisa a ver esse aumento da violência, né, o aumento de uma repressão aos movimentos progressistas? Ela tem alguma coisa a ver também com as pautas mais gerais que estão na ordem do dia também da Assembleia Legislativa, assim, né? O que faz com que o governador eleja, né, esses movimentos para serem criminalizados justamente nesse contexto? Tem uma perspectiva aí da não reação, ou, né, também de mostrar, de medir força publicamente, né, de dizer, olha... Intimidação? Uma prova intimidação, prova de força. Não... também, assim, né, realmente, a gente está dentro de um contexto onde, por exemplo, o Zema, dono de um conglomerado de lojas aí, tá dentro desse contexto, assim, tipo, o Itzel, Zema, sabe, o Bolsonaro, então é uma intimidação total, isso é escancarado, né, a política de você fazer uma invasão daquela em plena pandemia, é decretar aquelas pessoas à morte, né, então assim, eu boto fé que é uma intimidação, eu boto fé que é uma guerra, e ela tá ficando cada vez mais escancarada, assim, pra gente ver, né? E tem a questão da opinião pública também, que a opinião pública, o MST foi queimado durante muito tempo pela mídia, então aparece a bandeira do MST e as pessoas já fazem aquela associação, né? E isso dificulta, né? Mas, por outro lado, a gente tá aqui fazendo essa conversa já justamente para isso, para poder, né, esclarecer, né? Então, assim, a gente tá no meio de uma guerra, cara, de uma guerra de informação, mas eu realmente não quero ver isso sair, sabe? Uma guerra de informação e uma guerra de fato, que eles já estão fazendo aquilo lá, né? Então, assim, a gente está chegando num ponto culminante muito tenso. Esse conflito, ele é no campo simbólico, ele é no campo das narrativas, sobretudo no controle financeiro de quem propicia narrativas circulando na internet, no WhatsApp, mas é também no campo material. Poder também é poder das armas, é quem tem as armas. E o Zema, de fato, deu uma demonstração de que ele tem a polícia militar hoje no Brasil inteiro. É um antro de extrema-direita, de divulgação do bolsonarismo de um modo geral, de quem está com o Bolsonaro, né? Então ele tem as armas do Estado a favor dele. É uma intimidação também, né? É uma prova de poder, não apenas simbólico, mas de poder material. E isso é extremamente preocupante, né?
Mas aí que você falou, eu tava conversando com a Isabela antes, né? De que o Estado ele se mantém na força bruta, Sim. né? Por muitas dessas ações policiais, inclusive, elas são ilegais, porque elas não têm mandado judicial, né? Então, assim, é pura. Além deles mesmos, né? Deles mesmos fazerem as leis, ditarem as normas, eles estão cagando para isso. Às vezes coloca a força bruta e é isso que vale, né? E em certa medida a gente vê dá para ver nessas ações assim como é que o governo do Zema e o governo federal eles estão, né, eles têm uma ligação íntima assim, né? Eles têm similaridades de atuações. E do ponto de vista do discurso também, né? Não sei se vocês repararam, mas agora, no contexto da Previdência, ele elegeu os servidores como inimigo, né? Se vocês prestarem atenção na comunicação do governo do Estado, que foi muito parecida com a comunicação do governo federal, é uma comunicação que ela, em suma, diz o seguinte: alguém precisa se sacrificar. Esse alguém que precisa se sacrificar tem que ser essa parcela privilegiada da sociedade que tem emprego estável, mesmo no contexto da pandemia, que tem uma série de privilégios, é o servidor público que não trabalha, recebe o salário e tem uma série de regalias, né? Um discurso que ele se aproveitou de um discurso que foi sendo construído historicamente, né, de que o servidor público ele é uma parcela ociosa no Estado, né, ele gera ônus para o Estado, como se houvesse outra forma da gente garantir política pública se não fosse através do servidor, né? E aí ele faz isso, ele elege o servidor público, ou seja, ele deixa de querer dialogar com o servidor, e ele não está fazendo isso, né, pelos relatos, nem sentando para conversar com as categorias, né, para pensar uma reforma que seja menos onerosa, e ele também não está fazendo, ou seja, ele não está fazendo isso nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista do discurso. Ele elege o servidor, ou seja, é aquele que precisa ser massacrado, ou seja, que precisa ter seus privilégios cortados para beneficiar o todo, né? Então, para eu pagar auxílio emergencial, para eu investir em saúde pública, eu preciso aqui cortar esses privilégios dessa parcela da sociedade para proteger de fato os trabalhadores, né? E aí é um discurso que coloca trabalhador contra trabalhador. Exatamente. E é um discurso que faz com que a maioria das pessoas se identifique, né? E aí o que logo em seguida, né? Essa coisa de criminalizar, isso que o Carlos trouxe do MST, né? É muito importante, porque é como se ele está dizendo publicamente o seguinte: nós estamos travando uma luta contra, né? Ele elege a esquerda, vai criando estereótipos, né? O movimento sem terra, enfim, vai se aproveitando, inclusive, eu acho, desse clima social, né? Bastante hostil com os movimentos, com a esquerda como um todo. Ele se utiliza desse discurso para justificar a violência, né? Então, contra esses eu posso ser violento, eu posso fazer uma operação de guerra, né? Porque o que aconteceu lá foi uma operação da Polícia Militar de guerra. Então, e aí, ao mesmo tempo, né, você percebe que as pessoas não se perguntar, olha, Minas Gerais, gente, a política que está por trás disso, assim, né? Minas Gerais recebeu de parcela da PEC 10, né, que foi a PEC federal, né, a PEC que ele chama de PEC de orçamento da guerra, que distribuiu recursos para investimentos em saúde no contexto da pandemia. Uma parcela dessa PEC, para cada estado, era 750 milhões de reais. Minas Gerais investiu 650 milhões de reais apenas. Ou seja, Minas Gerais não investiu nem uma parcela dos recursos federais que vieram para Minas Gerais no contexto da pandemia. Então, é muito bizarro, assim, né? Como que você pensa no todo, é uma política de massacre, né? Se for pensar bem, assim, eles estão adotando medidas que é para as pessoas morrerem mesmo no contexto da pandemia. Levando em conta que e aí, se eu for pensar, você vai falar assim, não, mas estão fazendo isso para economizar dinheiro.
E aí, se você for olhar, teve um boletim recente também da Receita Federal, né? E aí, assim, também, né, informações públicas, né? O Estado de Minas Gerais, ele arrecadou mais comparado com o primeiro semestre de 2019. Ou seja, não tem déficit financeiro, não tem. O Caixa do Estado de Minas Gerais arrecadou mais, mesmo no contexto de pandemia, do que arrecadou em 2019. E aí eu pergunto também né, eu estou aqui conversando com o Paulo, né, professor, por que é que o governo do estado não faz o pagamento em dia do 13º e do salário dos professores? Gente, é a mesma política que o Cabral adotou no Rio de Janeiro, que culminou na lambança que culminou, né? É de atrasar salário de servidor para justificar uma crise financeira que na prática não existe. É a segunda perna daquilo que a gente estava falando, né? Do como é que o Estado atua. É na força bruta e é na chantagem. Chantagem e jogando, né, um setor dos trabalhadores contra o outro. É que você pensa, eu sou professor, tô com minhas contas tudo fodida, né? Tô sem dinheiro para pagar a conta, enfim, né? Pagar aluguel. Eu vou acabar aceitando uma negociação mais tranquila. Porque eu vou pensar o seguinte, de fato não tem jeito mesmo, né? O Estado não tem dinheiro porque não tá nem pagando meu salário. Então, assim, eu diminuo até a minha intensidade de luta. É uma forma de fazer com que os trabalhadores também fiquem mais maleáveis para vir com a política no lombo, né? Assim, vir com as medidas, né? As reformas no lombo desses trabalhadores, né? Seja da educação, seja da saúde, porque a galera está com o imediatismo da vida assim tão eminente que fica difícil até achar força mesmo para lutar contra isso, né? E é um discurso que a gente conhece muito na prática, né? De saber que, nossa, né? Pensando na dona de casa, no trabalhador, né? E o pouco que recebe, né? Ainda mais nesse tempo de crise, de não ter esse entendimento, né, que a economia do Estado é diferente da economia doméstica, mas daí o Estado joga justamente em cima disso. Utiliza esse discurso da economia doméstica para iludir, né, o trabalhador, que a mesma coisa acontece com ele. Então, nós sabemos, não, o dinheiro está apertado esse mês. O que a gente vai ter que cortar? Né? A gente não vai poder, sei lá, não vai poder pedir uma cervejinha, não vai poder pedir uma pizza, né? Vai ter que cortar, tem que economizar no gás. Então faz muito sentido para a gente quando o Estado falar, não tem dinheiro, né? Vão ter que, infelizmente, vai ter que atrasar, vai ter que cortar gasto. Então, para as pessoas, para a gente que não, até nós mesmos, né, temos alguma formação superior, né, esse discurso pode meio que nos iludir, né? E por isso que a gente aceita, em certa medida, né? Então, essa questão da maquiagem no Estado, da forma da manipulação que é feita, né? Envolve um papel muito importante que me chamou a atenção tanto da fala da Isabela quanto da sua, Paulo, que é a questão da precarização do trabalho. Por exemplo, a Isabela está falando o seguinte, a gente vai ter que cortar na pele, tem essa questão de associar a economia doméstica com a economia estatal, que é diferente, mas tem essa maquiagem. Tem a maquiagem também de que, quando se fala da economia do Estado, fala em um linguajar que ninguém entende, de propósito. E aí, quando fala, por exemplo, esse mês hoje está apertado, então a gente vai ter que deixar de comer uma pizza, vai ter que deixar de tomar uma cervejinha, o que são considerados privilégios, digamos assim, algo a mais. E aí, quando fala cortar na carne do servidor público, vamos cortar os privilégios deles. Na realidade, está precarizando o trabalho, porque o trabalho ideal, né, é mais ou menos o que o servidor público tem. Só que como a uberização do trabalho está tão escrachada, o trabalho está tão precarizado, que aí querem igualar o servidor público com o servidor privado, que já está escrachado, entendeu? E aí usa esse argumento. Porque o servidor público, ele tem muito privilégio comparado ao privado. Em vez de pegar o trabalhador do setor privado e elevar o grau de direitos, não, quer tirar o direito do público, igualar na fossa. E outra coisa, se pegar... A crueldade dessa... Tá aí.
Se pegasse uma fatia dos servidores públicos que realmente tem muitos privilégios, né, em alguns cargos do judiciário, eles ganham mais de, sei lá, próximo de 100 mil reais. Ganham muito acima do teto. Né? Agora, é muito acima do teto. Desembargador. Muito. E não tira desse povo. E esse povo que é juiz aí, cara, quando vai fazer algum problema... por exemplo, aquele desembargador que jogou a multa na cara do guarda municipal lá de Santos. Sabe qual que é a pena máxima que esse cara vai ter? Aposentadoria compulsória. E um cara desse o cara ganha 150 mil, entendeu, meu irmão? E aí depois vem falar que é pra cortar na pele do professor, que tá ali na ponta tá pegando uma sala com 40 crianças, cara. Sabe? Olha o nível de crueldade, sabe? É dessa turma da elite que tem que cortar a pele. Não, só lembrar, gente, eu não sei se vocês estão assistindo, porque eu estou ouvindo vocês falando dessa propaganda contra o servidor, se vocês têm assistido o Jornal Nacional esses dias, cara. Teve até estatística tirada do Instituto Millennium, que é não sei nem como é que pronuncia, acho que é Think Tank. Não sei como é que pronuncia essa porra. É paulista, né, financiado com dinheiro, inclusive do exterior, para justificar, justamente fazendo esse estratagema muito conhecido de misturar, de bagunçar economia pública com economia privada, justificando a necessidade do Estado brasileiro de cortar gastos no servidor público e no servidor das áreas estratégicas de educação, de saúde, de segurança pública, né? Num contexto ali, o famoso dar uma afagadinha no Paulo Guedes, né, pensando numa reforma administrativa. Então, assim, uma corporação como a Rede Globo, como as organizações Globo, tem um papel assim, estratégico na divulgação para a massa disso que a Isabela chamou de colocar trabalhador contra trabalhador, né? De você quase invisibilizar essas pessoas que estão lá no judiciário, nos 3 poderes da República, ganhando dinheiro público acima do teto, enquanto você tem servidor público de áreas estratégicas que estão lidando diretamente com a população, de serviços essenciais para a população mais pobre, que são vistos como privilegiados, são transformados em privilegiados, né? Então, assim, o Estado contra, eu vou bater no que eu já tinha falado antes, mas enfim, o Estado conta com a parceria estratégica dos grandes grupos de comunicação para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de desinformação, para espalhar desinformação. A internet, ao espalhar fake news, não fez nada mais do que copiar um modelo já existente na televisão e nas grandes redes de mídia desde o final do século passado. Isso é interessante, né, Carlos? Porque essa oposição do Bolsonaro à Rede Globo é a maior falácia da história, né? Ele fica aí querendo dizer que... Oposição de fachada. Oposição de fachada. Porque na prática o que a gente vê é isso, né? De fato, os meios de comunicação referendando, né? Essa política. E sabe o que é mais interessante? Aí puxando a deixa também? Nenhum país, assim... Ninguém que administra de forma decente um Estado entende que, num contexto de pandemia, a não ser que você tem que ser muito canalha, essa coisa do equilíbrio fiscal, gente, ela é um ardil colonialista. Porque nenhum governante, por mais neoliberal que ele seja, num contexto de pandemia, a não ser que ele seja fascista mesmo, e é por isso que eu acho que tem uma diferença aí. Num contexto de pandemia, ele vai adotar medidas de corte de gastos e equilíbrio financeiro, porque o momento que a gente está vivenciando é um momento excepcional. Ele é necessário que você faça investimento em políticas públicas. Se você não faz isso, gente, se você não investe em saúde, isso se torna um problema coletivo, porque você está falando de contaminar pessoas em massa e essas pessoas morrerem. Então, assim, trazer essa perspectiva também, e aí você vai me perguntar, mas ninguém fez isso que o Bolsonaro está... Porque, na prática, o que ele está fazendo é o seguinte, reduz, né, faz esse corte de gastos e guarda dinheiro. Esse dinheiro, gente, não é verdade que não existe dinheiro. O dinheiro fica lá guardado, porque é com esse dinheiro que ele está sinalizando para investidores internacionais
ele está fazendo superávit primário com esse dinheiro. Então, assim, é uma política que, no contexto da pandemia, nem para um governo neoliberal isso não se explica, sabe? Porque se você for pensar que nosso vizinho na Argentina, né, o que o Alberto Fernandes fez quando a pandemia estourou, foi dialogar, inclusive, com o FMI, com o Banco Mundial, os critérios, né, da dívida, foi fazer um processo de negociação um pouco menos onerosa para a Argentina nesse contexto de pandemia, para seguir uma tônica de investimento em política pública. Então, assim, essa história de que o Bolsonaro é patriota, de que o Bolsonaro defende a soberania nacional, o verde e amarelo só fica na blusa, porque na prática é uma política extremamente entreguista. É dizer para os credores internacionais, pode ficar tranquilo que o seu está garantido. Se precisar morrer um pouco de gente aqui, e a gente sabe quem é que está morrendo também nesse contexto da pandemia, não tem problema. Nós vamos seguir a tônica do equilíbrio fiscal. Então, assim, é a desculpa mais cafajeste que pode existir, mesmo para um governo neoliberal. Porque ultrapassa um pouco. Sim. Não, só para lembrar, não faz muito tempo, durante a pandemia, um economista neoliberal, como é o Henrique Meirelles, sugeriu que se imprimisse dinheiro. Ele falou em entrevista que se deveria imprimir dinheiro, que é uma situação excepcional, que as medidas neoliberais deveriam ser suspensas pelo menos por um tempo. Então, de fato, é mais do que neoliberalismo, é entreguismo descarado e malthusiano, né? Lembrar do Malthus, é um negócio assim, se pobre morrer é bom para a economia. Se pobre morrer é bom para a camada superior da população. É assustador, é mais do que neoliberal, consegue ser mais cruel, de fato, do que neoliberal. É um negócio, assim, não tem nem palavra mesmo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. O jeito mais fácil, né, de acabar com a pobreza é matar o pobre. Melhor jeito de acabar com a pobreza, mata o pobre. Pronto. É horrível, cara. É um negócio, a gente brinca, fala, mas assim, política da morte em todos os sentidos. Já era um negócio escancarado de você aumentar a pobreza, liberar armamento para a população, liberar agrotóxico na comida da população, um negócio assim. Vamos matar. Com a pandemia, com o acontecimento, a emergência da pandemia, ficou ainda mais escrachado que o entreguismo de qualquer riqueza produzida no Brasil para o capital estrangeiro é tão grande a ponto de você querer mesmo que uma centena, 2 centenas, não sei quantas centenas de milhares de brasileiros pobres morram para que você tenha esse desvio de riqueza para fora do país. É isso. E aí a gente vai experimentando outras modalidades também, né? Uma modalidade agora que tem sido muito recorrente, que ela é, inclusive, vários tribunais, né? Seja o Tribunal de Contas do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público, o próprio Tesouro tem notas técnicas ou decisões judiciais dizendo que é uma forma de endividamento do Estado que é ilegal, é a antecipação de receita, né? Você fazer, como aconteceu lá no Rio, né, com os royalties do petróleo, você faz uma antecipação de receita financeira, né? Vende para um banco internacional, lá no caso do Rio de Janeiro, um banco francês, e baseado em laudos técnicos completamente assim, que gera, né, completamente contestáveis, né? Não é à toa que lá no Rio de Janeiro esse processo de endividamento está sendo questionado por CPI, né? A CPI da Rio Previdência, porque as empresas que prestaram consultoria, enfim, que fizeram a avaliação desses ativos financeiros, usando, né, inclusive da ciência, né? Valores que estão muito abaixo do que, de fato, esses ativos
teriam no futuro, né? Primeiro porque, assim, acho que a antecipação de receita já é um negócio complicado em si mesmo, né? Porque se significa você vender um ativo, né? Vender um bem público, recebe um dinheiro e aí esse mesmo bem, ele pode estar valendo daqui 40 anos uma coisa muito mais do que a projeção financeira que você fez dele, né? E é por isso que, inclusive, você deixar para outros governos o endividamento do seu governo, né? Do ponto de vista político, jurídico e constitucional, a antecipação de receita é uma operação financeira altamente questionável. Mas por que eu estou falando disso, né? Porque olha só que coincidência, eu estava falando dos Cavaleiros do Apocalipse, o Cavaleiro do Apocalipse que fez esse processo de endividamento lá no Rio de Janeiro, que agora está sendo alvo de CPI, adivinha onde que esse Cavaleiro do Apocalipse está agora? Aqui em Minas Gerais, como secretário de Fazenda, indicado diretamente pelo presidente do Partido Novo para governar, junto com o Zema, a Secretaria de Fazenda, que é o senhor Gustavo Barbosa, sendo investigado na CPI da Rio Previdência por operações de antecipação de receita lá no Rio de Janeiro, vem para Minas Gerais, né, contribuir aí com o governo novo, e logo em seguida a gente passa por uma mesma situação que é agora, né, a tentativa de fazer antecipação de receita do Nióbio aqui em Minas Gerais, né. Então, eu acho que... E aí vocês poderiam me perguntar, não, Bela, mas o caixa do Estado de Minas Gerais, de fato, tá defasado, e, enfim, tem uma crise financeira colocada, a gente precisaria de pensar alguma alternativa, né? Não teria como governar com o caixa do Estado desequilibrado. Primeiro que eu acho que é isso, assim, né? Também olhar para as contas públicas e refletir sobre isso que eu estava trazendo antes, de que não sei se necessariamente a gente teve um aumento da arrecadação do Estado, apesar da pandemia, apesar de vivenciar um momento de crise. A outra coisa é que eu acho que também, né, passa por esse alinhamento do governo Zema com o governo federal, que é essa questão mais federativa, né? Eu estava contando também um pouco para o Paulo, antes da gente efetivamente conversar sobre a questão da Lei Candir, né? A Lei Candir é uma lei que isenta de ICMS os produtos semi-elaborados, né? Minas Gerais é um estado que sua economia gira em torno da exportação de minério. Então, desde 96, né, como é que é feito o pagamento desses recursos, né? Tem uma isenção e ela, né, o motivo disso é para não ter canibalismo fiscal entre os estados, né? O que significa isso? Se a gente pudesse taxar a mineração aqui no estado de Minas Gerais sem uma regulamentação, isso que a gente chama de um pacto, né, entre os entes federados, aí um outro estado poderia oferecer uma perspectiva de isenção de imposto maior e não ser mais interessante, apesar de que eu acho que esse argumento ele não é muito válido, porque é muito difícil, né? Minas Gerais ainda é um estado em que a mineração ainda é uma atividade econômica muito importante. Não é interessante para os mineradores deixar de minerar no estado de Minas Gerais. Mas, bom, então, a Lei Candir, ela vem um pouco para isso. Então, você não tem essa taxação no estado e a União necessariamente deveria repassar os montantes financeiros para os estados e municípios aqui que tem devidamente, né, que tem a sua economia e que isentam de ICMS esses produtos semi-elaborados, como é o caso de Minas Gerais. Minas Gerais tinha, gente, desde 2004 a União não fez o pagamento desses valores da Lei Candir. Minas Gerais chegou a ter de dívida com a União, ou na verdade, né, a União de dívida com Minas Gerais, 135 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. O que levou os estados a entrarem com uma ação direta de constitucionalidade, né, e o STF teve que julgar essa ação e buscar um processo de acordo entre os estados e a União sobre o pagamento desses montantes, né? E aí, assim, acho que eu vou contar mesmo, porque eu estava lá, vi com esses olhos, mas eu gosto de contar essa história, porque enquanto todos os foi uma audiência no STF, né, uma audiência presidida pelo Gilmar Mendes, e aí na audiência, enquanto todos os governadores
se posicionavam, né, e cobravam o pagamento devido, né, à União, o governador de Minas Gerais, a primeira coisa, assim, ele não sentou junto dos demais governadores. Ele abriu mão do lugar dele na audiência para um procurador aqui de Minas Gerais, que eu acho que foi uma decisão até sensata, porque o procurador entendia do assunto, mas ele abriu mão dele, enquanto governador, de sentar para negociar nessa audiência. E aí, enquanto todos os governadores, né, no intervalo da audiência, conversavam para tentar buscar uma mediação, o governador de Minas Gerais tomava cafezinho do meu lado. Né? Eu sou uma reles mortal, devia mesmo estar tomando cafezinho. Agora, um governador do estado que mais tinha dinheiro para receber, se negar a fazer a negociação, é simplesmente um problema de soberania. É um entreguismo, assim, que deveria valer o cargo dele, né? E aí, a gente agora teve, bem recente, uma negociação, gente, pasmem. A gente vai receber 8,7 bilhões de reais até 2037. A nossa dívida, que era de 135 bilhões de reais, caiu para 8 bilhões de reais. Isabela. Que vão ser pagos ao longo de 17 anos. Isso é uma coisa que eu falei com a Isabela, que assim, eu nem fiquei com raiva, é ficar com vergonha. Cara, entendeu? 135 bilhões, receber 8 até 2035. Até 2035. Que é isso? Cara? Isabela, primeiro assim, como é bom ouvir Isabela, né? Como é bom ouvir Isabela. Saudade de te ouvir. Esse governador, por um acaso, é o atual. É o atual. Né? O do Partido Novo. É o político que não faz... É o do Partido Novo que não é político, né? Na vanguarda do atraso. Ele é gestor. Na vanguarda do atraso. Ele é político, não é gestor, político, né? É gestor. Dificilmente ele deve gerir as lojas Zema dessa forma, né? Porque se você deve um crediário para as lojas Zema, ele não vai, obviamente, né? É inacreditável, mas nem tanto, né? Impressionante, realmente. É vergonhoso um governador do estado entregue, né, a soberania do estado de uma maneira tão baixa, assim. É recurso para o povo de Minas Gerais. Inacreditável. Dá até para fazer uma zoeira, né, Carlos? É Black Friday, ele fez Black Friday com o estado de Minas Gerais. Né? Do povo de Minas Gerais. Puta merda. Isso merece um saqueamento e um loteamento nas lojas Zema. Vamos tomar do Zema, né? O que ele entregou de bandeja para a União, né? Que é nosso, que é do povo. Vamos pegar de volta. Fica aí a dica, né? Vamos jogar no ar. Aí a galera da BIM vai estar adorando essa conversa. Tá, olha só, essa aí foi uma piada do Gabriel. A gente não tá incentivando esse tipo de coisa, tá? Viu, Gabriel? Só uma piada, né, que você fez. Não, imagina, que isso, cara. Eu sou um cidadão de bem, Paulo. Você me conhece muito bem, cara. Com certeza. Mas se quiser, pode, porque a gente tem que respeitar a liberdade individual. Exatamente, a liberdade individual tá proibido, mas se quiser, pode. A gente não incentiva isso, é uma coisa feia, eu acho, né, tipo essas coisas, mas assim, a gente não vai intervir na sua liberdade. Bom, nossa, papo maravilhoso aqui, recebendo pela primeira vez a Isabela Oliveira, minha grande amiga lá da filosofia, que agora tá em Belo Horizonte, trabalhando lá na Assembleia Legislativa. E, nossa, gente, que contribuição demais vocês. Que contribuição para para esse podcast. Que contribuição. Eu tava mutado batendo palma aqui, sinceramente. E sério, foi fantástico, né? A gente pôde conversar de dois assuntos que eu gosto bastante, que é religião e política. Nossa, né? Nós fomos do Apocalipse a Black Friday do Zema. Fantástico. Mas é sério, agradecer demais a Isabela, ao Gabriel, Eremita do Monte, né, fazendo suas contribuições do Alto do Monte, e a você também, Carlos, né? Nossa, muito, muito bom. Fiquei muito feliz com esse episódio. Então queria
eu queria pedir para vocês deixarem um recado, fazer as últimas considerações e se quiser divulgar alguma coisa, fazer um merchan aqui, tudo pode, o espaço é de vocês. Então, primeiro eu vou passar a palavra para Isabela, nossa convidada especial, que fez sua primeira participação, mas espero que a primeira de muitas. Eu também, porque hoje eu vim bater uma prosa, né, mais sobre esses contextos, mas tem muito assunto aí pra gente conversar sobre amenidade, sobre vida na pandemia, como é que a gente, enfim, cozinha, troca culinária, o que tiver aí de assunto, a gente passeia, né? Eu estou muito feliz também, né, de estar junto com vocês. Carlos, né, mora no meu coração sempre, é um amigo de longa data, Paulo também, um grande amigo, e GR, né? Acho que esse encontro também, pensar isso, né? A gente vai cruzando os caminhos e são sempre encontros muito afetivos, né? São pessoas pelo qual eu nutro também uma afetividade muito grande. E eu acho que isso, nesse contexto da pandemia também, né? Não só da pandemia, mas nessa conjuntura louca, manter essas relações de afeto, de troca, de carinho, relações que sempre foram permeadas, né, por trocas muito gostosas. Eu acho que isso é importante também. Estou muito feliz. Terminar o domingo de uma maneira bastante ótima. Então, bom, que, né, aí eu não vou ficar fazendo merchan pessoal, né, mas se tiver alguém interessado também em conversar sobre essas coisas, em fazer um processo aí também de fiscalização mais completinho do Estado, a gente pode me procurar aí nas redes sociais, que não é difícil de encontrar, não. E acho que também ficar atento, né? Acho que não tem link para divulgar, mas a gente também ficar atento às notícias e correlacionar as notícias é importante. É isso. Um beijo para todos. Beijo. Qual que é o seu nome nas redes sociais, se as pessoas quiserem seguir? Twitter, Facebook, Instagram? É verdade. Que é só procurar no Facebook Isa Iberes. É bem facinho de me achar lá. Beleza. Ô, Carlos, você. Gente, só dizer que foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Esse papo foi ótimo. Falar pra Bela, você também mora no meu coração, não paga aluguel, eu também não te cobro, até porque eu sou contra essa palhaçada usurária de aluguel, filosofia do seu Madruga. Enfim, foi muito bom estar com vocês, o papo foi ótimo. Poderia fazer também uma propaganda aqui, que eu tô lá no Facebook, né, perfil Carlos Arthur Rezende Pereira, também estou no Instagram, @Carlos Arthur Rezende Pereira, mas eu penso que seguidor, cara, é como aquela cortesia de boteco, você não pede, você conquista. E essa é a receita do fracasso também, porque eu não tenho seguidor nenhum. Mas enfim, tô lá para quem quiser também acompanhar, trocar uma ideia e tal. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês. Grande abraço para vocês, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, a qualquer momento, em qualquer tempo. Valeu, tchau. Beleza, Gabriel, pode fazer sua fala aí. Então, a minha fala aqui final é um agradecimento a todos vocês aí, ao Isabela, que tá chegando aí, bem-vinda também, foi muito bom esse vídeo nosso. Aí o doutorando, o Carlos, e a tu também, Paulo, aí, muito bom assim, a gente tá nesse domingo, assim, poder ter essa conversa, e eu fico realmente inspirado mesmo, assim, da gente tá, quando a gente tá conversando isso, mobilizando, isso reverbera no astral, todas essas nossas intenções de um mundo melhor, assim, dessas utopias que a gente falou tanto. Então, é bom fechar esse domingo com esse espírito, assim, essa utopia, e falar de religião, de tudo, e com um sonho, e ao mesmo tempo realizá-lo, né? Ter a utopia como foco, e aí, no caminho a gente descobre como é que a gente faz para chegar lá. E o meu merchan, eu sou astrólogo também, né? Então, fazer um merchan de astrólogo. Quem quiser fazer um mapa astral aí comigo, tá lá no meu Instagram. Você coloca lá Mensageiro72,
você vai me achar, sou o Gabriel Rodrigues. Então, eu faço uma astrologia aí numa perspectiva de busca de autoconhecimento e ver tanto a nossa sombra quanto a nossa luz aí, pra gente se tornar um ser humano melhor nesse mundo tão complexo, né? E a gente ser um ser humano, uma pessoa melhor, com a gente mesmo e com aqueles que estão à nossa volta, a gente vai fazendo essas pequenas revoluções em busca dessa nossa grande utopia coletiva, mas e começando também no indivíduo e no social. E aí fazer esse mapa astral ajuda nesse caminho, nesse processo. Quem tiver interesse, vai lá no Instagram, Mensageiro72. Eu tô lá pra te atender. É isso aí. Valeu. Gente, já está disponível o nosso plano de assinaturas lá no PicPay, tá? Quarentenados Podcast. Vocês vão achar a gente e vocês podem doar a partir de R$1. Isso mesmo, com R$1 por mês vocês podem ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho tão legal, tão bacana aqui, né, que nós iniciamos. É muito importante. Né, de R$1 até R$5.000. Tem vários planos lá com recompensas, tá bom? É isso aí. Nós agradecemos demais. Valeu e até!